A história de São Bento. Ele se chama Bento, que quer dizer abençoado. Nasceu no ano de 480 de uma família nobre, em Núrcia, cidadezinha italiana. Seus pais, Eutrópio e Abundância, se amam ternamente. São já idosos quando lhe chegam dois gêmeos, Bento e Escolástica. Que alegria para esta família, contudo já numerosa. Cada ano, quando chega a bela estação, os meninos Bento e Escolástica gostam de correr pelos campos tapeçados de relva e de flores. A boa babá Cirila, que de longe os contempla, faz esta oração: Pai do céu, fazei que essas crianças sejam por todas as suas vidas cheios de sabedoria e de esperança. Muito cedo, os pais de Bento mandam-no à grande cidade de Roma, a fim de fazer lá altos estudos. Foi ali que ele aprendeu que qualquer homem, seja nobre ou escravo, tem muito valor. Todos nós somos iguais em Cristo. Bento jamais se esquecerá disto. Bento olha para o mundo diferentemente do que a maioria das outras pessoas. A maneira de agir delas lhe parece loucura e ele se decide para a fuga. Não uma fuga longe do mundo, mas uma fuga com o mundo, para o alto. Ele quer encarar o mundo de cima, vendo-o do cume da montanha. Lá no cume é Deus que o espera, na pessoa de um bom monge chamado Romano, um monge muito velho, mas com bastante juventude para continuar procurando apesar dos anos. O jovem Bento lhe diz: preciso procurar a Deus de verdade. O monge romano lhe responde: procure-o na fé. Veja esta grutinha, fique aqui e procure a Deus. No dia seguinte, reveste-o com o hábito de monge. Mas de que servirá esse hábito estranho a ele que quer tornar-se irmão entre irmãos? Depois de ter refletido, Bento encontra várias razões, entre as quais esta: usará esse hábito como um sinal visível da decisão que tomou, e aí Bento chora e ri de alegria. A gruta se encontra no sopé de uma parede rochosa, onde nas alturas mora Romano. Este desce cada dia por uma cesta suspensa por uma corda o alimento para Bento. É assim que se transmite o amor. De ambos os lados, altas montanhas cercam o vale estreito, onde corre um riacho, dando contente seus pulos. Um pedaço do céu azulzinho e muito claro, e com único companheiro um corvo que vem para se alimentar. Eis a solidão de Bento. Ele está só consigo mesmo, só com Deus. Bento descobre que é um bendito, um abençoado de Deus. Mas Bento descobre também o que ele não é. Vê seus próprios defeitos e deve fazer um esforço para se suportar dia após dia. Reconhecendo a maldade do seu coração, fica totalmente abatido, humilhado, esgotado, mas é um vazio cheio de desejo do Espírito de Deus. Ele é como um grande ouvido atento à voz do Espírito. Invadido por um silêncio profundo, fica em paz, sem se mover, por pouco que seja, e com a cabeça inclinada diz: fala, Senhor. Então ele descobre em si mesmo um grande impulso de vida. Está aprendendo a amar de todo o coração, aquele coração tão pequeno que não vai preferir nada do que o amor de Cristo.
E olhando com o coração, descobre que cada homem é como um vaso sagrado. Dentro dele o Cristo está escondido. Eis porque cada homem é digno de ser tratado com muito respeito. E Bento dança de alegria. Mas não há alegria sem tentação, também em São Bento. A sua imaginação parece lhe dizer: seus antigos companheiros não levam uma vida tão dura como você. Não se ocupam com tais brincadeiras. Volte à cidade onde a vida é mais fácil. Não se lembra da menina Sabina? Vocês dois poderiam construir uma família. E o pobre Bento fica hesitante, mas logo cai de joelhos e reza: meu Deus, dize-me qual é a tua vontade. E Deus lhe responde interiormente: se você pudesse me entender, me explicar, eu não seria mais eu, não seria mais Deus. Você não seria você. Diante da grandeza de Deus, Bento outra vez cai de joelhos e reza. Ah, Bento, como essa oração é importante! Desde agora, seu papel é pedir a Deus na oração que antes de tudo seja feita a sua santa vontade e não a sua vontade própria. Certo domingo pela manhã, um jovem caçador que estava perseguindo uma lebre chega bem perto da gruta de Bento. Fica admirado de encontrá-lo e depois de algum tempo o jovem caçador diz: partilhemos, se quiser, os víveres da minha mochila. Serão suficientes para nós dois. Comeram sem dizer nada, mas sorriam e se entreolhavam frequentemente. Finalmente, o jovem, muito comovido, exclamou: quero ficar aqui perto de você, e quero ser também um sinal de ressurreição em nosso mundo, não com sermões, mas com atos de minha vida. A lebre, ouvindo-os falar assim, aproximou-se deles sem nenhum medo. A fama de Bento difundiu-se então por toda a região. Muitos vinham encontrá-lo. Diga-me, pai, qual é a sua vocação? Perguntou um dia um jovem, tocado pela sua vida. Esse jovem chamava-se Valentiniano. Nossa vocação, respondeu Bento, é ter Deus em nosso espírito. Mais tarde, dois rapazes, um jovem chamado Mauro e um pequenino chamado Plácido, decidem se tornar monges, sem saber o que isso queria dizer. Bento lhes diz: meus filhos, uns se dizem monges, e o são apenas pelo hábito que usam. Outros não se dizem monges, mas agem como se fossem. Finalmente, existem aqueles que são monges de nome e de fato. Estes pertencem à raça forte daqueles que trabalham juntos para agradar a Deus. Depois de muito pouco tempo, o pai Bento tornou-se abade deles, isto é, o seu guia, e guia também de muitos outros discípulos distribuídos em 12 pequenas comunidades. O abade é como uma grande árvore que abriga com amor os pássaros em seus ramos. Ele se adapta a cada um dos monges conforme o seu caráter. Eis porque é mais amado do que temido. Com o pai abade Bento, os recém-chegados formam uma verdadeira comunidade. Aquele irmão com a cabeça inclinada, como uma violeta, é toda humildade. Aquele outro, com os olhos arredondados como margaridas, tem sempre a verdade no coração e na boca. Um outro, puro como um narciso, gosta muito da castidade. Todos têm alguma coisa particular. Não, os irmãos não são como um rebanho de ovelhas. Aqueles que não são monges encontram neles exemplo. Para ter um coração aberto a todos os homens, para poder se dar as mãos, é preciso primeiramente abrir seu coração àquele que vive ao seu lado.
O que nós estamos vendo aqui não é uma reunião de homens, em que cada um corre para ter o melhor lugar. Não. A comunidade dos monges caminha de passo comedido, ordenado, todos na mesma direção, pois no mosteiro a ordem é uma coisa muito importante. Cada um tem seu papel determinado. Cada objeto tem seu lugar próprio. Cada trabalho tem sua hora precisa. A vida, assim ordenada, transforma-se em paz. O mosteiro é um lugar de paz, onde se ignora a agitação do mundo exterior. Se o corpo do monge fica menos agitado, seu coração torna-se então muito mais ativo. Aquele que faz profissão, isto é, que se compromete solenemente a se tornar monge depois de um período de experiência, repete 3 vezes na igreja as seguintes palavras: Recebe-me, Senhor, segundo a tua promessa no dia em que me chamaste, e viverei para ti. Não me decepciones na minha esperança. Que grandeza quando estão na igreja! No centro, o Pai Bento e os monges, em meio círculo, rodeiam o altar. Eles passam assim todos os dias, algumas horas, a recitar o ofício divino, que é a longa oração oficial dos monges. Ele é, sobretudo, composto de salmos, que são magníficas orações tiradas da Bíblia. Entre todos os irmãos, o pequeno Plácido é aquele que encontra mais alegria na oração dos salmos. A cada salmo, o pequeno Plácido apresenta a Deus um saco cheio de intenções. Ele reza para isso, para aquilo. Sabe que cada uma de suas súplicas será ouvida, não por causa da abundância de suas palavras, mas graças à pureza do seu coração. E com os olhos tão redondos como o universo, ele admira tanto quanto lhe é possível a natureza no que ela tem de mais belo, as árvores gigantescas, o mar imenso com o seu reboliço de inúmeros animais e, sobretudo, o homem, pequeno rei da criação que Deus colocou sob seus pés. A história é sempre a mesma. Cai e se levanta outra vez, recua e avança, ser santo e ser pecador. Rezando os salmos, o pequeno Plácido une-se a todos aqueles que caíram e os ajuda a se levantar de novo. Rezando os salmos, ele dá a mão a Deus em nome de todos os homens que se levantam, avançam e querem ser santos. Através dos salmos, o pequeno Plácido é todo amor para com seu Senhor. Em espírito, ele coloca sua cabeça sobre os joelhos do Pai dos céus, que é cheio de bondade, e consigo traz todos os homens, também eles sedentos de amor. Para chegar a isso, o pequeno Plácido fica em pé diante da cruz de Jesus e abraça com ele a Deus e a todos os homens. Ora et labora, reza e trabalha. São os 2 pratos da balança do monge. E não será tão triste. Trabalhe, disse um dia o pai Abade Bento a um irmão tímido, que vivia preocupado e de mau humor, pois o trabalho é proveitoso para o corpo e para o espírito. Aquele que não tem ocupação enche a cabeça de preocupação. Mais ainda, o trabalho faz de nós colaboradores de Deus e dos homens na imensa tarefa de transformar o mundo. Todo trabalho pode ser feito de 2 maneiras, conforme ensina Bento: por vontade própria ou na obediência. Obedecendo, a gente mostra que não tem nada mais caro que o Cristo. O jovem irmão Mauro é aquele que pratica melhor esta obediência. No trabalho, logo que é dito, é feito. Na limpeza, logo que é dito, é feito. Na oração, logo que é dito, é feito. E com que fervor! Bento um dia exclamou:
Como ele é o primeiro a me obedecer, farei dele o meu prior, que quer dizer o meu braço direito. Eu, prior? Exclama o jovem Mauro espantado. É sim, responde Bento. Com você repartirei meu fardo com toda segurança. Você sabe obedecer, saberá também dar ordens. Com a fama de Bento, se espalha por toda a região a vida daqueles monges. Um sacerdote da redondeza, ciumento da reputação do servo de Deus, faz todo o mal que é capaz, a ele e a seus discípulos. Bento reza toda noite para saber o que deve fazer. No dia seguinte, para o bem de todos, ele deixa a região com um grupo de irmãos fiéis para atender a um novo apelo do Senhor. Bento já está com 45 anos quando chega ao cume do Monte Cassino. Em lugar dos bosques e dos espinheiros selvagens, a vasta e fértil planície ali a seus pés, onde há plantações e caminhos. Antes, a fama de Bento se espalhava nas regiões circunvizinhas. Agora vai se difundir por toda a Europa e pelo mundo inteiro. Primeiramente, como de costume, quando começam uma coisa importante, imploram a Deus com uma oração intensa. Pai dos céus, como o mundo está sempre se renovando, queremos nós, hoje, recomeçar uma comunidade totalmente nova. É assim que eles se aplicam a trabalhar com ardor, não somente na construção de um novo mosteiro, mas também na construção da comunidade. E Bento diz que a comunidade não se pode construir sem o cimento da humildade. E Bento continua: a comunidade que estamos construindo conta com 12 degraus. Lembramos aqui somente os 4 principais: manter os olhos abertos para Deus, fazer-se obediente em tudo, reconhecer seus próprios defeitos, ficar sempre contente. Toda construção tem 2 lados, o lado interior e o lado exterior. Um e o outro são igualmente importantes. Nós também temos 2 lados, o interior, que é o nosso espírito, o exterior, que é o nosso corpo. Para que o monge seja sólido, é preciso que ambos os lados sejam sólidos. A igreja, o oratório, é o lugar em que eles se alimentam espiritualmente. A igreja é o centro do mosteiro e entende-se por quê. Tudo aqui convida ao silêncio, à oração, ao recolhimento. No refeitório, por outro lado, é o corpo que se alimenta. Ao mesmo tempo em que se alimenta exteriormente, o monge é alimentado interiormente, pois há sempre um monge que faz uma leitura espiritual em alta voz. O mosteiro não é prisão. O irmão valentiniano ocupa-se com os visitantes ou hóspedes. Ali, outros que não sejam monges também podem entrar. O irmão hospedeiro fica feliz ao acolhê-los. Antes de tudo, ao acolher os pobres que procuram a Deus. Mas as visitas não podem perturbar a ordem que reina no mosteiro, pois aqui é um lugar sagrado. Por isso, diz muito humildemente o Pai Bento aos visitantes: a vida que estamos levando tem um duplo suporte, semelhante aos 2 pés do nosso corpo, isto é, o serviço e a oração. A respeito do serviço, os monges servem sem esperar uma recompensa qualquer. Devem servir com prazer no dia em que estão contentes, como no dia em que estão de mau humor. E depois do serviço, a oração e o recolhimento. Que alegria para cada monge ao se ajoelhar cheio de fervor em seu pequeno quarto. Como o monge renunciou ao casamento, ele deve dar todo o seu amor a Deus e aos irmãos. Nada conservar para si mesmo. Chega a amar a Deus e aos irmãos
com o mesmo amor com que Deus nos ama. Quantos dias, quantos meses, quantos anos! O verdadeiro amor é para sempre, e apenas ficando fiel é que o monge pode entender o sentido da fidelidade. Fidelidade a quem? A quê? Fidelidade à procura da verdade, através do Antigo e do Novo Testamento. O irmão Constante dedica-se a ela, a fidelidade, com um coração humilde e um espírito atento. É assim que ele entende melhor o papel do povo judeu, a mensagem de Jesus e a vida da Igreja. Irmão Constante aprofunda, antes de tudo, os Evangelhos. Descobre, assim, que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam Jesus de modo diferente, e assim eles se completam para nos fazer conhecer o verdadeiro Filho de Deus. O mosteiro não é uma prisão. O mosteiro é um poço profundo, onde jorra água viva, que é o Cristo. No mosteiro, ninguém possui qualquer coisa que seja própria. Nenhuma agulha, nenhum livro, nenhuma pena, absolutamente nada. Tudo é comum a todos, segundo a maneira de ser dos primeiros cristãos, conforme descreve os Atos dos Apóstolos. Não há também vida monástica sem paternidade espiritual de um ancião experimentado que carrega seus próprios fardos e os de seus irmãos, e que, ajudando aos outros, corrige-se a si mesmo dos próprios defeitos. Para os monges, diz Bento, esse guia cheio de amor leva um nome, o nome de abade, o nome de pai. O pai Bento se propõe a escrever uma regra. No centro da regra colocaria o amor, diz ele a si mesmo, pois como numa família unida é o amor que deve ser a razão da vida do monge. Mas os políticos daquele tempo se inquietam ao perceberem que Bento quer construir uma nova sociedade baseada unicamente no amor. É absolutamente preciso que seu livro não seja divulgado, senão nossos próprios partidos políticos vão desaparecer. E nós? O que vai acontecer conosco? Uma vida de amor é a única força que poderá salvar a humanidade. Aliás, é o que entenderam muito bem São Francisco de Assis, João 23, Martin Luther King e muitos outros. O bom Papa Silvério, quando teve em suas mãos a regra escrita por Bento, disse ao seu secretário: esta regra está no próprio coração do Evangelho. Cada ano, a irmã gêmea de São Bento, irmã escolástica, consagrada também a Deus desde a infância, costumava visitá-lo. No fim da conversa, irmã escolástica disse ao irmão muito amado: estou sentindo que chegou a minha hora. Encontrei aquele que meu coração ama. Ele está batendo à minha porta e vou lhe abrir. 3 dias depois, irmã escolástica faleceu e tornou-se rapidamente santa escolástica. E Deus, na sua prudência cheia de bondade, não quis que o irmão e a irmã, tão unidos durante suas vidas, fossem separados pela morte. Foi em março daquele mesmo ano que o pai Bento reuniu todos os seus irmãos e lhes disse: a duração dos meus dias chega ao fim. Minha vida se aproxima do fim. Que a paz e a alegria de Cristo ressuscitado estejam sempre com vocês. Então, conduzido pelos irmãos, o abade Bento foi levado ao oratório pela última vez. Era quinta-feira santa do ano 547. Tinha ele 67 anos. De pé, em frente ao altar, ele rezou assim: Senhor Jesus, é a hora do encontro, a hora da verdadeira comunhão, a hora do amor ao extremo. Tal é o caminho pelo qual Bento passou.
Bento, o amado de Deus, caminho que hoje cruza o caminho do nosso mundo. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amado Pai São Bento, interceda junto a Jesus para que envie vocações monásticas às nossas comunidades. Deus